Conhecido da palavra, nós estamos com grande expectativa, mas também louvamos pela tua vida, por nos acompanhar nesses últimos dias, pela nossa rede de comunicação, o Instagram. Nós louvamos por você que tem pegado junto, pela tua fidelidade. Amém? Glórias a Deus. Que expectativa, irmãos, nessa noite nós iremos falar um pouco sobre fé dentro do tempo que nós temos. E antes de mais nada, eu gostaria que nós orássemos. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos, Senhor, na tua palavra, nós cremos, Senhor, nas promessas que são estabelecidas para nossas vidas, e nós nos agarramos nelas, Senhor, e temos a plena certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor é fiel. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, pelo teu Espírito Santo, Senhor, presente nesse momento em nossas vidas, e eu creio que a tua palavra, Senhor, irá tocar em nossos corações, mas também irá tocar naqueles que estão em sua casa nesse momento, estão trabalhando, seja onde eles estiver, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, vai inundar nessa noite os corações dos teus filhos, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado e pelo o teu auxílio nesses últimos dias sobre a nossa vida, Senhor, cuidando, ó Pai, de cada um de nós, ó Deus, e nos preservando do dia mau. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós iremos falar um pouco sobre fé. Por isso que eu disse a você, cria expectativa, que dentro de tudo isso que está acontecendo, é extremamente importante nós tocarmos nesse assunto sobre fé. Porque a palavra nos mostra que, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que a fé é que agrada a Deus, e também nos aproxima de Deus e nos presenteia. E é exatamente sobre a fé que nós iremos falar nessa noite. Amém? Uma das coisas que a palavra, irmãos, ela nos mostra sobre a fé, é que o poder da fé nos preserva, nos guarda no dia mau. Mas também, irmãos, esse mesmo poder traz para nós tudo aquilo que já foi estabelecido por Deus na pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, mesmo, irmãos, a Escritura nos mostrando que existem inúmeras promessas que foram estabelecidas por Deus para a nossa vida, nós devemos entender, irmãos, que dentre todas as promessas que existem, a palavra nos mostra que também existe uma que nos garante que no dia mau, da parte do Senhor, haverá, irmãos, a sua bondade estendida para a nossa vida, onde nós iremos encontrar nesse momento, no dia mau, provisão e proteção da parte do Senhor por causa da fé. E é isso que nós encontramos nas Escrituras. Eu gostaria que nesse momento você abrisse a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 5 e 16, diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer mal? Nessa passagem, irmãos, que nós lemos de Hebreus capítulo 13, o escritor está nos falando exatamente sobre a promessa divina, a qual o próprio Deus fez para o seu povo, dizendo que de nenhuma forma iria nos deixar, que nunca jamais seríamos abandonados por Ele. Ou seja, o escritor, irmãos, ele está nos mostrando que mesmo que as circunstâncias elas se levantem, que mesmo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus venha com propostas diferenciadas para a nossa vida, ele diz: olha para a palavra, olha para aquilo que Deus já prometeu para a tua vida. Por isso que nós encontramos no verso 6 o escritor dizendo que nós devemos declarar com confiança, devemos afirmar confiantemente que o Senhor é o nosso auxílio e que nada temeremos, mediante toda e qualquer situação. Observe que ele diz aqui o seguinte, no verso 6: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o mal? Que maravilha! Isso nos ensina, irmãos, muitas coisas. E uma das coisas que nós aprendemos nessa passagem é que a confiança no Senhor é uma opção de escolha. Por que eu estou falando isso?
Porque se nós observarmos, irmãos, nesse momento de escolha, é um momento que vai depender de nós a nossa decisão. É exatamente nesse momento que nós iremos dar ou não a devida importância a quem Deus é e aquilo que Ele fala, e aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Se nós iremos ficar com a palavra, ou se iremos emprestar os nossos ouvidos para as inúmeras informações que o século tem nos apresentado nesses últimos dias. Então nós devemos, irmãos, ficar com a promessa a qual o Senhor Ele estabeleceu e disse para o seu povo, que de nenhuma forma vai nos deixar e que nunca jamais vai nos abandonar. Por isso que nós devemos ter confiança e nos levantarmos pelo Espírito da fé e declararmos no mundo espiritual: o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei mal algum. É esse conselho que eu te dou nessa noite, irmãos. Se agarra com a promessa, se agarra com a palavra do Senhor. Te levanta nesses últimos dias, mediante tudo isso que está acontecendo no mundo, pelo Espírito da fé. Começa a declarar sobre a tua vida, começa a declarar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre o lugar onde você trabalha, sobre os teus familiares, no bairro onde você mora, na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado. Começa a declarar, irmãos, pela nação brasileira, pelo mundo todo. Te levanta nesses últimos dias pelo Espírito da fé. Abre a tua boca e diz ao mundo espiritual: o Senhor é o meu auxílio e nada temerei. Está escrito. Isso é um conselho, irmãos, que o Escritor nos traz por causa da promessa, como igreja. E nós, irmãos, devemos entender que, por sermos herdeiros dessa promessa, nós não devemos dar tanta importância às informações que têm se levantado nesses últimos dias, a tudo aquilo que o inimigo tem nos apresentado como um cenário que não vai mudar. Nós devemos colocar a nossa atenção plenamente na palavra de Deus. Oh glória! Nós devemos ficar com as Escrituras, nós devemos ficar com aquilo que está escrito ao nosso respeito. Deixa eu te dizer algo. A palavra nos diz, irmãos, no livro de Números, capítulo 23, no verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, prometendo ele, não cumprirá? Ou falando, não fará? Olha o que a palavra nos diz. Se você observar também no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 18, nessa passagem, irmãos, o escritor diz que é impossível Deus mentir. É impossível, irmãos, você encontrar em Deus mentira. Também nós podemos ver no livro de Tiago, que ele escreve para a igreja, em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, onde Tiago lhe diz que nele, no nosso Deus, aquele que fez a promessa, não existe, irmãos, variação nem sombra de mudança. Que coisa linda! Por isso que nós podemos confiar nesse Deus. No livro de Malaquias, no capítulo 2, no verso 6, na parte A, o próprio Deus, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Rei da glória. Você pode dar um glória a Deus na sua casa, você pode se alegrar por isso. Está escrito, meu irmão, está escrito. A palavra está nos mostrando que nós estamos lidando com um Deus que não é homem, que não mente e que não tem sombra de variação, que não muda, que sempre foi o mesmo desde o princípio da sua criação para nós, para tudo aquilo que Ele criou. Ele sempre foi o mesmo. Por isso que a palavra nos mostra como herdeiros dessa promessa. No livro de Hebreus capítulo 10, no verso 23, a palavra diz o seguinte: que nós, como herdeiros, devemos guardar firme a nossa confissão da esperança, porque aquele que prometeu é fiel, meu irmão. Então, nesses últimos dias, o conselho que eu tenho para te dar: se levanta pelo Espírito da fé e começa a declarar no mundo espiritual que nenhum mal vai te suceder, nenhuma praga vai chegar na tua tenda, porque o Senhor é o teu auxílio, o Senhor é que cuida de você, é o Senhor que vai te dar o escape nesses últimos dias. Nada vai te faltar. Glória a Deus. Por isso que a palavra nos mostra, irmãos, que nós devemos guardar com firmeza a nossa confissão de fé, a nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Eu gostaria também que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 11. Glória, glória a Deus. Aleluia.
Hebreus capítulo 11, no verso 3, diz o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o que a palavra nos diz: que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Diga assim: pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. E eu acho interessante, irmãos, que em Gênesis, no capítulo 1, nós podemos ver esse fato. A palavra nos mostra nessa passagem que quando Deus falava, as coisas aconteciam. Gênesis capítulo 1. O dia da criação, o livro da criação. Nós podemos ver que está escrito lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus dizia, haja, se manifestava imediatamente. Porque por trás da palavra de Deus existe um poder de criação. Aleluia. E também o que me chama a atenção, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz para nós como igreja. Escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, no capítulo 5. Em Efésios capítulo 5, no verso 1. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, irmãos, ele tinha consciência que nós temos a condição de sermos imitadores de Deus, de chamarmos à existência aquilo que não existe, com a sua própria palavra. Olha como isso é interessante. Vou te dizer algo que é muito interessante à luz das Escrituras. Todos nós sabemos, irmãos, que quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nesse momento, quando nós o confessamos como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos da parte de Deus uma medida da fé, não é isso? Uma medida de fé. Uma medida de fé que a própria palavra nos diz que é uma medida que nos dá a condição de vencer o mundo, de vencer tudo aquilo que o sistema tem levantado e colocado diante de nós. Essa medida de fé nos dá essa condição de vencer toda e qualquer situação. Essa medida de fé que nós recebemos a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É exatamente nesse momento, irmãos, que a palavra nos mostra que quando nós nascemos de novo, Deus ele coloca dentro de nós o seu poder criativo. Olha que maravilha, que é o poder da fé. Por isso que Paulo diz, irmãos, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Porque Paulo, ele tinha consciência de um poder que existe dentro de nós, que nos dá a mesma capacidade de chamar à existência e criar pela palavra. E uma das coisas que nós devemos entender, irmãos, à luz das Escrituras, é que esse poder criador que foi colocado em nós, que é o poder da fé, a palavra nos mostra, irmãos, que ele só tem legalidade para se manifestar e fazer aquilo que ele foi determinado, se da nossa boca sair a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que ele opera com eficácia. É pela palavra de Deus, irmãos, que ele se manifesta para criar. Olha que maravilha. É pela palavra de Deus. Por isso que a palavra nos diz, em Hebreus capítulo 11, no verso 3, que pela fé nós entendemos que o universo todo foi criado pela palavra de Deus. E quando Deus falava, se criava. Porque por trás da sua palavra existia o poder criador, que é o poder da fé. Aleluia! E a palavra nos diz em Hebreus no capítulo 11, nesse mesmo capítulo, no verso 1, que a fé é a certeza. Aleluia! A fé é a certeza. E também diz que a fé, irmãos, é a convicção de coisas que não se veem. Então Paulo, irmãos, ele diz que nós podemos ser imitadores de Deus dessa forma. Nós podemos, irmãos, declarar a palavra e fazer com que o que está por trás da palavra, que é o poder de criação, o poder da fé, nós chamarmos a existência desses últimos dias, aquilo que nós precisamos. O que você precisa, irmão, nesses últimos dias? O que é que está te faltando nesses últimos dias? Te levanta pelo Espírito da fé. A palavra nos diz que nós cremos e falamos. Nós cremos e falamos. Fé, irmãos, precisa de uma voz. Aleluia! E você precisa de falar diante das circunstâncias. Você precisa fazer com que esse poder criador que está dentro de você, que é o poder da fé, se manifeste a teu favor e traga nesses últimos dias aquilo que você precisa, meu irmão e minha irmã. Se levanta pelo Espírito da fé nesses últimos dias e começa a declarar no mundo espiritual, começa a declarar e entender que mesmo a boa mão do Senhor estando sobre você e a sua família, a fé
espiritual, para que ela possa trazer para mim e para você aquilo que nós precisamos desses últimos dias. Aleluia, glória a Deus, coisa maravilhosa. É sobre fé, irmão, que nós estamos falando desses últimos dias. E é isso que nós precisamos, irmãos. Eu fico empolgado porque eu sei, irmãos, que é na fé que nós somos preservados e guardados por Deus, porque é a fé que agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos fala isso, e nos mostra que Deus, irmãos, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Nós podemos ver também, irmãos, em Romanos, aliás, glória a Deus, eu deixei algumas coisas anotadas aqui hoje para nós darmos uma olhada. Aliás, em Marcos 11, 23, abre lá comigo, Marcos 11, 23, é uma passagem bastante conhecida por nós que fazemos parte do ministério Verbo da Vida. Essa passagem tem uma longa história. Marcos 11, 23, glória a Deus. Você já achou? Glória a Deus. 11, 23 diz o seguinte: isso é Jesus falando: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Observe, irmãos, que Jesus está nos mostrando, irmãos, que a fé ela precisa de uma voz. Ele diz que todo aquele que disser ao monte, todo aquele que disser ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê naquilo que diz, será feito. Então Jesus ele nos mostra aqui, irmãos, que a confiança no Senhor é uma opção de escolha. Quando nós acreditamos na sua palavra, no que está escrito, naquilo que a própria palavra nos manda fazer, é o próprio Jesus, irmãos, dizendo: você precisa falar. Você precisa abrir a sua boca e declarar, porque a fé vai se movimentar e manifestar aquilo que você tanto deseja, se você declarar, se você falar a palavra. Por isso que ele diz que todo aquele, sem exceção, que abrir a boca e falar algo, e crer em seu coração que aquilo que falou, naquilo que falou, vai acontecer. Eita, vai acontecer. Porque é o Espírito da fé, irmãos, que está fazendo com que as coisas se movimentem por meio desse poder criador que está por trás da palavra de Deus. O poder que o próprio Deus manifestou na sua criação, falando e as coisas acontecendo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja firmamento, e houve o firmamento. E disse Deus: haja os luzeiros, e houve os luzeiros. Deus criou falando. Deus não criou pensando, Deus ele criou falando. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos mostra que da mesma forma, irmãos, que Deus ele criou as coisas falando, nós temos a mesma condição como filhos amados, sermos imitadores de Deus. De que forma? Chamar a existência pela confissão aquilo que nós precisamos, porque é pelo Espírito da fé, é onde nós cremos no que está escrito a nosso respeito e declaramos com a nossa boca. Por isso que o apóstolo Paulo diz: criei, por isso falei. Nós cremos e é por isso que nós falamos, porque nós olhamos para a palavra. Se a palavra nos diz, irmãos, que Deus de nenhuma forma vai nos deixar e que nunca jamais vai nos abandonar, ei, te agarra com essa palavra, te levanta por esse Espírito e começa a declarar: eu não estou sozinho, Deus não vai me deixar nessa. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Espírito da fé, meu irmão. O Espírito que se agarra com a palavra, porque o Espírito e a palavra são. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria que você também fosse comigo na carta de Tiago, no capítulo 5. Tiago capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Nessa passagem, Tiago ele fala sobre um dos profetas da velha aliança, Elias. E eu acho interessante a forma como ele traz em sua carta, como ele descreve em sua carta, como era Elias. Em Tiago capítulo 5, no verso
17, olha o que Tiago diz. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Você deveria, irmão, se alegrar com aquilo que Tiago ele descreve sobre o profeta Elias da velha aliança. Tiago ele mostra, irmãos, em sua carta para a igreja, que o profeta Elias, irmãos, era semelhante a nós, tinha os mesmos sentimentos e também as mesmas imperfeições. Mas ele nos mostra algo interessante. Ele diz que Elias orou e foi ouvido. Olha como isso é maravilhoso. Se você ver, irmãos, Tiago, dentro desse contexto que fala sobre Elias, ele está, irmãos, escrevendo para a igreja, falando exatamente sobre a oração da fé. E o que será que Tiago estava querendo trazer para a igreja, quando ele coloca o nome de Elias dentro desse contexto sobre a oração da fé? Tiago, irmãos, ele está nos mostrando nesse momento, que da mesma forma que Elias era um homem semelhante a nós, que se encontrava na mesma condição que nós, sem Cristo. Olha como isso é interessante. Ele teve a capacidade de orar e ser respondido por aquilo que ele determinou no mundo espiritual. E a palavra diz que ele não orou apenas uma vez, ele orou 2 vezes. Ele orou para que não chovesse e depois ele orou para que chovesse. E ele foi respondido. Ou seja, Tiago está dizendo, irmãos, que se da mesma forma que Elias orou e foi ouvido, nós temos a mesma capacidade, meu irmão, de ser ouvido por Deus quando nós nos aproximamos dele pela fé. Porque dentro desse contexto, irmãos, que Tiago cita Elias em sua carta, ele está falando exatamente sobre a oração da fé. A oração, irmãos, que Deus ouve, que Deus inclina os seus ouvidos, porque a palavra diz que a oração do justo surte muito em seus efeitos. E é nesse tipo de oração, irmãos, que Tiago apresenta Elias dizendo: olha, igreja, se da mesma forma que Elias orou lá no passado, sendo um homem semelhante a nós, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas imperfeições, ele foi ouvido. Então te levanta e começa a declarar. Se você se aproximar de Deus com fé, ele vai te responder. Que maravilha! Ele vai te responder. Glória, glória a Deus. Ele vai te responder. Ele vai me responder, irmãos. Então por isso que nós devemos nos levantar pela fé. Por isso que nós devemos nos posicionar, nos agarrar com essa palavra, irmãos, ter plena confiança nela e entender que Deus nunca, jamais irá nos abandonar. Ele prometeu que não vai nos deixar, que mediante toda a situação, irmãos, que nós venhamos a passar, existe um escape da parte de Deus, existe algo de Deus já reservado para nós na pessoa de Cristo Jesus. Agora, para ser liberado, é necessário uma palavra. Aleluia. É necessário abrirmos a nossa boca e falarmos a palavra do Senhor, para que o poder que existe na fé, o poder criativo que está por trás da sua palavra, ele possa se manifestar ao nosso favor e trazer e criar aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Então levanta com fé, irmãos. A palavra nos mostra que o estilo de vida que foi preparado por Deus para nós vivermos aqui nessa terra, na pessoa de Cristo Jesus, é a fé. Glória a Deus. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Então é desse estilo, irmãos, que nós devemos nos mover nesse mundo, que nós devemos nos posicionar diante das situações, aleluia, diante de tudo aquilo que tem se levantado. Por isso que Jesus diz: ei, para que a fé se manifeste, é necessário uma declaração. Porque todo aquele que disser a este monte: ergue e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer naquilo que falou, é certo, é certo, é garantido. Jesus diz: vai acontecer, vai se manifestar. Aleluia. Eu não sei de que forma, irmãos. Eu sei que a promessa de Deus, nesse momento, ela vai se materializar e se tornar visível aos teus olhos. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: ei, se crê com o coração, se acredita naquilo que fala,
Porque isso é fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Abra aqui comigo em Hebreus, capítulo 11. Voltando lá, em Hebreus capítulo 11. Aleluia. Deus é bom. No verso 1, Hebreus capítulo 11, no verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não têm. Observe que a primeira coisa que a palavra nos fala acerca da fé é que ela é a certeza de coisas que se esperam, ou seja, é a plena confiança que nós colocamos na palavra. Quando Jesus disse a Pedro, depois de uma noite de trabalho, à procura de peixe, quando depois de ele ter lavado as redes juntamente com os seus amigos, quando ele chega à praia, ele diz a Jesus algo muito interessante. Pedro era um profissional. Ele disse: olha, nós já pescamos a noite toda. Ele era um homem, irmãos, que entendia o que estava fazendo. Ele era um pescador. Ele nasceu conhecendo o mar. Ele sabia onde os peixes se encontravam. Mas naquele dia, irmãos, ele precisou de algo que não se encontrava nele. Aleluia. Que era a fé de Deus. E a palavra nos mostra, irmãos, que Jesus dá uma ordem a ele: joga desse lado. Observe, se você observar nessa passagem, Pedro, ele não cogita acerca da informação que é dada por Jesus daquilo que ele deveria fazer. Ele apenas diz: sobre a tua palavra. Eita, meu Deus. Sobre a tua palavra. Ou seja, irmãos, a fé, irmãos, não é um tiro no escuro. Aleluia. Aleluia. A fé do tipo de Deus, irmãos, se por trás dela existe um fundamento, ela acerta o alvo. E era exatamente isso que Pedro precisava para alcançar aquilo que ele tanto buscou a noite toda. E quando Jesus disse: lança as redes ali, Pedro imediatamente ele responde ao Senhor: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, sobre a palavra, meu Deus, Pedro, irmãos, sobre a palavra, ele se agarrou e fez exatamente aquilo que a palavra o ordenou que ele deveria fazer. E o que aconteceu? A palavra diz, irmãos, que a colheita de peixe foi tão grande, a tal ponto do barco querer ir a pico, querer virar, e ele teve que chamar outros colegas de trabalho para ajudar naquele momento na distribuição de peixe, que era tanto peixe, se não tirasse, além das redes se rasgarem, iria afundar o barco. Mas existia uma palavra, onde ele se agarrou com aquela palavra e disse: ei, Senhor, se é dessa forma, eu vou me apoiar. Se é desse jeito que você quer que eu faça, eu vou me apoiar nessa palavra, e sobre ela eu vou lançar a rede. E grande foi a colheita naquele dia. Então, irmãos, se a palavra nos diz, se existe uma promessa da parte de Deus para o seu povo, que nós somos seus herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo, se Deus, irmãos, Ele diz em sua palavra que de nenhuma forma vai nos deixar e que nunca jamais vai nos abandonar, irmãos, se agarra com essa palavra, independente do que esteja acontecendo, se agarra com essa palavra, se abraça com as promessas que Deus tem estabelecido para a tua pessoa em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que você não está sozinho, eu tenho certeza que Deus está contigo, eu tenho certeza, irmãos, que Deus já tem preparado um escape para a situação que você está vivendo nesses últimos dias, porque a palavra diz que aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Aquele que prometeu é fiel. Ele há de cumprir. Ele há, irmãos, de fazer o que já estabeleceu em sua palavra, porque ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Por isso que o escritor de Hebreus, continuando nessa passagem, ele diz: porventura, prometendo ele, não cumprirá? Meu Deus do céu. Falando não fará? Se agarra, irmãos, com essa palavra. Aleluia. Se firma nessas verdades. Pega as promessas que existem ao teu respeito como igreja e começa a declarar no mundo espiritual que você não está só, que a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, que tem se levantado nesses últimos dias por causa dessa epidemia.
independente das informações que o século tem apresentado, que não são segundo a vontade de Deus, independente de tudo isso, te levanta pelo Espírito da fé, que é o Espírito, irmãos, que não se move por aquilo que vê, que não se move por aquilo que sente, que não se move por aquilo que ouve, que não se move, irmão, por emoções. É o Espírito, irmãos, que nos leva para a palavra, aleluia, e nos estimula e nos inspira a declararmos o que está escrito. E quando nós declaramos, irmãos, por essa influência do Espírito da fé, aleluia, pode ter certeza que a palavra nos mostra, irmãos, que coisas irão se paralisar no mundo espiritual, e coisas também irão começar a trabalhar ao meu e ao teu favor, porque o Espírito da fé, irmãos, ele cria e chama à existência aquilo que não existe, e traz exatamente a provisão, aquilo que nós precisamos para o dia mau. E essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite, irmão. Se você se alegrar, dê um glória a Deus aí. Eu creio que você foi tremendamente abençoado. Nós louvamos pela tua vida. Nós te agradecemos por estar nos acompanhando, pela nossa rede social, pelo Instagram. Amém? Nós te amamos. Glória a Deus. E nós cremos que isso vai passar o mais rápido possível, para estarmos aqui juntos, nos abraçando, cultuando ao Senhor. Aleluia, nós sabemos que estamos juntos pela fé, mas também nós estaremos aqui fazendo uma grande festa e comemorando, aleluia, o cuidado e a provisão de Deus sobre as nossas vidas nesses últimos dias. Nós te amamos, fiquem na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Rodrigo.